muito obrigado a todos vocês pela sintonia aqui do programa Educação em Destaque. Ok? Ricardo? Educação em Destaque. Apresentação: Professor Neudson Carvalho. E vamos aos destaques do programa de hoje. Nos destaques do programa, quem vai ficar aqui responsável pelas duas pautas é o nosso companheiro professor Eudivan Teixeira. Muito bem, destaque de hoje, que nós temos para hoje, para o nosso programa, é o MEC divulga diretrizes para volta às aulas presenciais, mas não estabelece data para o retorno. Sabia disso, Neudson? Olha só. Pois. Meus amigos e amigas, o Ministério da Educação anunciou nesta quarta-feira, 1º de julho, as diretrizes para a volta às aulas presenciais. Entre elas estão o uso das máscaras, distanciamento social de 1,5 m, estimular reuniões online, afastamento de profissionais que estejam em grupos de risco. Pessoal, apesar da divulgação do documento, ainda não há uma data prevista para a volta às aulas presenciais em todo o país. Essas atividades estão suspensas desde março. Segundo o balanço do MEC, entre as 69 universidades federais, 54 estão com atividades suspensas, 5 atividades parciais e 10 com atividades remotas. Companheiros, este protocolo foi elaborado para orientar as ações em universidades e instituições de ensino federais, mas poderá ser usado como diretriz para elaborações de documentos semelhantes nos estados. Ressalta o secretário executivo do Ministério da Educação, Antônio Paulo Vogel. O Ministério da Educação afirmou ainda que o documento foi elaborado por uma equipe multidisciplinar que conta com um médico pneumatologista. Entre diretrizes divulgadas pelo Ministério da Educação estão o uso de máscara obrigatório, medição de temperatura no acesso às áreas comuns, disponibilização de álcool em gel, volta ao trabalho de forma escalonada, ventilação do ambiente, possibilidade de trabalho remoto aos servidores e colaboradores do grupo de risco, reuniões e eventos à distância, dentre outras medidas. Você pode fazer a leitura do documento na sua íntegra, né, no endereço eletrônico do portal do Ministério da Educação. Tá bom? O sindicato, nesse sentido, tem se preocupado com o retorno das aulas, uma vez que o cenário atual tem mudado a rotina das pessoas, onde máscaras, álcool em gel, devem passar a ser componentes obrigatórios dos alunos, professores, funcionários, pais e de toda a comunidade escolar. Meus amigos e amigas, no dia 22 de maio, a APEOC protocolou na SME o ofício número 026, onde este elencava algumas sugestões reflexivas como parâmetros de medidas preventivas para o retorno dessas aulas aqui em Camusim. A APEOC tem refletido bastante sobre algumas medidas preventivas para o retorno das aulas aqui em nossa cidade, pois estamos diante de um vírus mortal e não podemos dar um passo para frente e 2 para trás. Lembrando que o município de Camusim já ensaia um retorno, né, a volta às aulas, e a gente não tem uma data ainda prevista para essa questão, mas gostaríamos de lembrar que Camusim está entre as 10 cidades do estado do Ceará, né, onde aconteceu o lockdown, certo? O Ceará é o terceiro estado do Brasil com maior número de pessoas infectadas. E São Paulo ensaia um retorno apenas em setembro, com 35% da lotação nas escolas. Então, há um perigo muito grande, né, professor Neudson, com relação a isso aí, para a gente tomar esse cuidado para essa questão de não dar um passo à frente e 2 para trás, como bem disse aqui a matéria, tá bom? E vale ressaltar, pessoal, que o ponto-chave de retorno às aulas é que o sindicato, que fique claro para todo mundo, só vai dar o aval quando nós tivermos um documento dos órgãos de saúde, viu, professor Edvan? Garantindo que há uma segurança para todos que ali estão. Isso. Porque caso contrário, aí não tem nem como se pensar em nenhuma atividade pedagógica se o primeiro passo não for dado, porque, gente, é sério, né? Esse problema do vírus, né? Ele é grave, volto a dizer, só vai estar controlada a situação
quando nós tivermos de fato uma vacina, né? Então, enquanto isso, vai ter que ser mantido todo rigor, porque a proliferação desse vírus é muito grande, muito forte. E vocês viram aí, hoje, dezenas, centenas, milhares de famílias sofrendo porque perdeu seu ente querido. E logo porque, professor Nilson, né, não é só pessoas que circulam nas escolas, são famílias. São os alunos, os funcionários, os professores, a comunidade em geral em si. Tá? Se nós formos contar ali, cada aluno ali basicamente é uma família, 2 alunos é uma família. Então, é uma circulação muito grande de pessoas no entorno da escola. Por mais que todo mundo esteja com uma certa ansiedade para o início das aulas, tem que ter muita cautela, muita calma, porque nós estamos lidando com vidas. Ninguém sabe, né? Porque os dados estão mostrando que esse vírus pode ser fatal para criança, para jovem, para adulto e principalmente para idoso. E a criança e o jovem pode estar levando. Então, essa é a nossa preocupação número 1, que os órgãos de saúde têm que dar uma certa garantia de que as escolas estão seguras para aí pensar nas atividades pedagógicas, nas administrativas dentro da unidade escolar, para que se dê um pontapé inicial com lentidão, com cautela, com todos os protocolos sendo seguidos à risca. Porque, eu digo, a gente vai falar aqui em situações, vamos lá, mesmo que tenha rodízio na escola, você está lidando com criança, né? Você ter o controle da criança não chegar perto do outro, tem estudo que a gente, o ser humano, ele coloca a mão no nariz, na boca, várias vezes ao dia. E tudo isso de forma espontânea. De forma, isso é instinto, não tem como nós controlarmos isso. E outra, dizer para uma criança, para ela não ficar perto e estar todo tempo, isso eu estou apenas dando só um pequeno exemplo, dentre tantos outros. Então, pessoal, é sério, é preocupante e o sindicato APEOC vai estar vigilante quanto a isso e precisar da nosso apoio, nossa ajuda, estamos aqui prontos para colaborar. Mas lembrando que precisamos dar garantia para os profissionais, para os trabalhadores da educação, para os alunos e para todos, para que você esteja num ambiente totalmente seguro. Não dá para fazer meio termo em relação a essa pandemia, porque os especialistas, né, já estão dizendo aí que em várias cidades, professor Divan, que houve a flexibilização, já está voltando, dando passo para trás. Ou seja, a segunda onda está sendo pior do que a primeira, né? E outra, quem contrair uma vez, pode contrair novamente. Não, a ciência ainda não deu essa resposta. Então, gente, é sério, é preocupante e nós vamos estar, como sempre, vigilantes. Professor João, com você a segunda pauta do programa de hoje. Pois muito bem. Mobilização virtual gera resultado e Maia promete pôr em pauta novo Fundeb. A mobilização virtual da CNTE e entidades filiadas com o sindicato APEOC para que o Congresso Nacional aprove a PEC 1515 de relatoria da deputada federal professora Dorinha, do DEM, de Tocantins, que torna permanente o novo Fundeb, bombou nas redes sociais e atraiu a atenção dos parlamentares. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, prometeu votar a matéria na próxima semana, na terça-feira, dia 30. O hashtag VotaFundeb alcançou a 8ª posição nos termos mais comentados na rede social, Twitter, com 10 mil menções. A campanha não pode parar nos perfis do Sindicato APEOC, no Facebook e Instagram também. Tem como enviar mensagem diretamente para os parlamentares e o presidente da Câmara Federal. Cobre dos deputados a aprovação imediata do novo Fundeb. É necessário, é fundamental. Isso é primordial. Vale lembrar, meus amigos e amigas,
Sem o Fundeb, a educação pública e a valorização dos professores e profissionais da educação, como um todo, correm sério risco. Diante disso, vamos fazer pressão neles, tá certo? Este é o Sindicato APEOC, Sindicato de Lutas e de Conquistas. Muito bem, professor Divan. É verdade, né? Uma luta que o sindicato levantou essa bandeira há muitos anos, porque nós sabíamos que sem o Fundeb a educação não acontece. Graças a Deus, depois de muita pressão nas redes sociais, então o presidente vai colocar em votação e para poder garantir que a educação dê a continuidade nos seus projetos, nos seus planos. E, ok? muitas pessoas não compreendem que o Fundeb ele é um fundo, né? Em que ele tem um começo, tem um meio, tem fim, então ele tem um prazo de validade. E se não se agir antes, certo? Esse prazo vai vencer e não vamos ficar a mercê. E que Tá pelo certo? menos agora tem uma coisa boa, que é tornar ele permanente, Permanente, colocar é. dentro da Carta Magna, né? Que é a Isso. Constituição, e ter mais recursos para poder manter a educação com a qualidade que a gente deseja. É isso, meus amigos. Você está ouvindo Educação em Destaque, um programa do Sindicato APEOC de Camocim.